O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Antes de começar a homilia, meus santos, apenas uma palavra. As pessoas acompanham a missa, as homilias pelas redes sociais, né? E me veem tossindo o tempo todo, e daqui a pouco estão achando que eu estou tuberculoso. É só, meus santos, porque aqui em Cuiabá, Mato Grosso, a fumaça literalmente tomou conta de tudo. Então, o ar está muito seco e com muita fumaça. Então, mas se você... Isso, todos os anos assim, né? E sempre foi assim, infelizmente. Então, aqueles que acompanham já as homilias, se pegarem a homilia do ano passado, no período de agosto, setembro, eu estarei... Então, pelo menos por enquanto, eu não estou tuberculoso. Muito bem, meus santos. Estamos celebrando hoje a memória de São Gregório Magno, um grande papa, doutor da igreja, um grande pastor, mas um grande pastor porque um homem de grande oração, porque vivia na intimidade com Deus, na vida de oração, pôde ser um bom pastor, porque a fecundidade da pastoral está em Deus, a fecundidade do ofício, do ministério pastoral está no Senhor, não na inteligência humana ou na eloquência das palavras. Pois bem, quem foi então, de uma maneira bem resumida, quem foi São Gregório Magno? São Gregório nasceu em 540, de família senatorial, uma família importante, muito rica, cristã, e ele desde cedo se dedicou à administração, nós diríamos hoje a política, porque jovem, já com 36 anos, com 32 anos, ele nasceu em 540, em 572 ele já era prefeito da cidade de Roma, quer dizer, já tinha alcançado um status grande na sua vida, lembrando que era uma cidade, a maior cidade, com Constantinopla,
uma das grandes cidades do mundo de então. Pois bem, então era muito conhecido já pela sua capacidade, pela sua sabedoria e pela sua família. O seu pai morre e ele resolve então, e aí ele herda uma das maiores fortunas de então, do mundo conhecido. E ele percebe que Deus o chama ao recolhimento, a uma vida de maior recolhimento e de mais oração. Então ele pega aquela fortuna, ele vende todos os seus bens, ele dá parte aos pobres, com a outra parte ele manda construir 7 mosteiros na Itália para difundir a fé católica, porque é um período também das invasões bárbaras, então a fé estava em perigo. Então, para melhor difundir a fé, manda construir esses mosteiros e faz da sua casa, que era uma grande casa, uma enorme casa, nós diríamos hoje em dia, era uma mansão, e faz da sua casa um mosteiro, um convento, e vai viver como monge. E ele diz que ali ele tinha encontrado o seu céu, porque ele tinha condições de se dedicar à vida de oração e ao estudo. Diz o Papa Bento, numa audiência no dia 28 de maio, quando então Papa, no dia 28 de maio de 2008, contudo, esta vida eu me perdi. Não. Ok. Então, contudo, não demorou o seu retiro. Me encontrei. Contudo, o seu retiro claustral, o seu período ali de vida como monge, não durou muito tempo. Por quê? Porque o Papa de então, o Papa Pelágio, o manda em missão, pede que ele vá, e ele, por obediência de fé, como é que ele poderia negar isso? Ele foi em missão para Constantinopla, foi ordenado diácono, porque tinha que ir como apocrisário, nome bonito, né? Seria hoje em dia o núncio apostólico. Então ele foi para Constantinopla para resolver vários problemas em nome do Papa. Foi meio a contragosto, porque percebia que a vida espiritual, mergulhar na vida espiritual era, pelo menos assim ele pensava, era o melhor para ele, mas por obediência e caridade ele foi, mas sabendo que depois ele voltaria para o seu mosteiro. Ele foi, resolveu lá a situação que tinha que resolver, voltou, mas depois o outro Papa, Pelágio II, o chamou novamente agora para Roma, porque grandes calamidades estavam assolando Roma, chuvas torrenciais e contínuas que inundaram e alagaram quase que toda a cidade. Logo depois veio uma peste que matou muitas pessoas, inclusive o Papa. Quando o Papa Pelágio II morreu, o povo e o clero disse o quê? Gregório Papa. E ele não queria. Ele não queria porque ele sabia muito bem. É interessante, meus santos, que a gente, assim, nós ouvimos isso de Santo Agostinho, né? Estamos ouvindo agora do Papa Gregório, que não queriam a vida secular, isto é, não queriam este contato tão próximo. Por quê? Porque é uma ocasião de tentação, de dispersão, porque você vai lidar com as coisas cotidianas e é mais difícil ter vida de oração quando numa vida mais agitada, mais intensa. De modo que, para você entrar nesta vida, você tem que ter certeza. Ora, assim, pelo amor de Deus, não estou diminuindo em nada, ninguém nem pense isso.
Mas assim, se você sente vocação para ser monge, isso requer discernimento, mas se você pensa que tem vocação para ser padre secular, você tem que fazer um discernimento triplicado, porque a sua alma, como padre secular, estará mais em perigo, e como bispo mais ainda. Imagine que existia uma expressão antigamente que dizia assim, que os monges velhos diziam para os monges jovens: meus filhos, fujam das prostitutas e dos bispos. Fugir das prostitutas está claro, porque é que um monge deve fugir de uma prostituta. E fugir dos bispos, porque eles vão querer fazer vocês padres, ou vão querer fazer vocês bispos. Fujam deles. Por quê? Porque eles viam que não era o caminho mais fácil para a sua santificação. Depois, aí você diz, mas padre, mas lá na Sagrada Escritura, não está dito que quem deseja o episcopado deseja boa coisa? Sim, mas ele vai dizer, naquela época deseja boa coisa, porque os bispos eram os primeiros a morrer. Então naquele tempo, quando São Paulo diz que quem deseja o episcopado deseja boa coisa, naquele tempo isso era com certeza verdade, porque os bispos eram os primeiros a morrer pela fé. Então que alegria poder derramar o seu sangue por Cristo. Pois bem, mas voltemos aqui. Então o povo vai e diz aqui, o Papa Bento, hoje emérito, no dia 28 de maio de 2008, o clero, o povo e o Senado foram unânimes em escolher como seu sucessor de Pelágio, precisamente ele, Gregório. Gregório procurou opor resistência, tentou até fugir, mas sem êxito. No final, teve que ceder, e era 590, ele tinha 50 anos. Foi e assumiu, e ele disse que assumiu a contragosto, mas porque viu ali a vontade de Deus. Então aqui, meus santos, mais uma vez, esse conhecimento. Às vezes, nós pensamos que nós temos que fazer a vontade de Deus, sempre quando queremos e gostamos da vontade de Deus. É claro que você espera-se, crescendo na virtude, você ame cada vez mais a vontade de Deus, por mais dolorosa que ela possa se lhe apresentar. Mas pode ser que no início, esta vontade não seja tão amável assim. Mas você, na obediência da fé, você que sabe que não é dono da própria vida, você diz, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Meus irmãos, eu já falei sobre isso, mas nunca será demais recordar, é uma realidade tão bela de se falar, mas não tão fácil de se viver. Nós não nos pertencemos, nós não somos donos de nós mesmos. Eu não posso dizer, a minha vida é minha e eu faço com ela o que eu quiser, porque a sua vida não é sua. Você tem um dono e Senhor, é Deus. Eu sou de Deus, a minha vida eu faço com ela o que eu quiser. Não, você não faz o que se você quer ser servo de Cristo, você não pode fazer da sua vida o que você quiser. Eu sou dono do meu nariz. Não, eu não sou dono de nada na minha vida. Tudo é de Deus. E Jesus, na sua humanidade, viveu essa total e completa entrega ao Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós precisamos aprender isso, de modo que, às vezes, no início, a contragosto, nós fazemos a vontade de Deus. Aí tem aquele que diz assim, eu só vou à missa quando tenho vontade. Não, você faz as coisas certas e que Deus as manda, porque esta é a vontade de Deus.
Se ainda não é a sua vontade, procure se converter. Peça a Deus a graça de que Ele converta o seu coração. A cruz, meus santos, para que nós cheguemos a amar a cruz, inclusive com os nossos afetos, nós precisaremos evoluir muito espiritualmente. Enquanto isso, abraçamos na fé, porque esta é a condição de todo discípulo de Cristo: tomar a cruz e renunciar a si mesmo e à própria vontade. E assim então fez Gregório Magno. Não queria, e estava ele agora como bispo de Roma, como Papa. E aí, tendo que ele que antes tinha uma vida mais recolhida, ele que já tinha deixado toda a herança, tinha vendido tudo, que não queria administrar mais nada, ele agora vira também um administrador, que afinal de contas, o bispo é também isso. E ele vai dizer, palavras suas: sou obrigado a decidir, ora questões das igrejas, ora questões dos mosteiros, problemas entre eles, questões administrativas. Com frequência ponderar a vida e as ações dos outros, se meter na vida dos outros, resolver problema na vida dos outros. Daí vem aquela expressão: chama o bispo. Porque quando se tinha algum problema, chama o bispo, porque ele vai ter uma palavra isenta, imparcial, esclarecedora, iluminada, sobrenatural. Então, com frequência ponderar a vida e as ações dos outros. Às vezes devo auxiliar em negócios, às vezes me envolver com as questões dos bárbaros. Os bárbaros eram aqueles que estavam invadindo a Europa, e ele tinha que resolver questões políticas. Imagine, vocês podem aqui imaginar a violência que ele fazia a si mesmo para ter essa vida, não obstante não se sentisse para ela inclinado. Por vezes devo me encarregar da administração, e isso me dispersa, isso me deixa partido em 1000 pedaços, porque as preocupações que me puxam para lá, para cá, para colar, e eu me sinto dividido. E ele diz: tendo que em tudo isso buscar meu encontro com Deus. Mesmo assim, não perder o foco, mesmo assim, não tirar os olhos de nosso Senhor, porque se eu tirar os olhos de nosso Senhor, o que é que eu terei para oferecer nessas circunstâncias? Que conselhos eu poderei dar, se não os ouvir primeiramente de nosso Senhor? Que luz poderei oferecer às situações concretas e difíceis das pessoas, se eu não a busquei primeiramente em Deus? Diz o Papa Bento: se ele não tivesse profunda amizade com o Senhor, o que ele iria pregar? Se ele não reconhecesse, se ele não recolhesse no coração de Deus aquilo que era necessário para obter a sua fecundidade. Continua então São Gregório Magno, palavras suas: estando minha vida dispersa e dilacerada, meu Deus, quando eu voltarei a me recolher como antigamente? Meu Deus, a minha vida está assim. Quando é, Senhor, que eu poderei voltar a ter paz, a poder só rezar e só estar na Tua presença? Por obrigação do cargo, muitas vezes tenho de me encontrar com seculares. Por isso, sempre relaxo com a guarda da língua. Isto é, eu vou me encontrar com o povo, eu tenho que resolver problemas, então eu acabo falando demais. Entenda, não é que ele falava promiscuidades, não é que ele falava coisas horrorosas, não, mas apenas percebia que falava demais, quando a sabedoria está em se calar. Mas
Ele ali, em meio a tudo aquilo, nem sempre conseguia estar tão atento quanto gostaria. Por isso, sempre relaxo com a guarda da língua, pois se constantemente me mantenho sob rigor da censura, sei que serei evitado pelos fracos e nunca trairei ninguém. Se eu ficar ali 100% caladinho, 100% vigilante, eu não vou atrair os mais fracos. Eu serei tido como antipático, como chato, estranho, sisudo, e não vou atrair. E o pastor sabe que ele precisa ganhar o maior número de almas. Então é claro que você precisa, né? Agora aplica aqui, estou falando aqui dos pastores, mas isso se aplica também na sua vida. Quer dizer, é aquele dilema, nem você entra na conversa de todo mundo, e aí você ri com tudo que todo mundo ri, e você conversa tudo que todo mundo conversa, quer dizer, nem o exagero de um lado, mas ao mesmo tempo você não pode ser aquela múmia, e que quando fala, só quer conversar as coisas de Deus, mas às vezes, os seus familiares e os seus amigos, eles não estão ainda, eles não deram esses passos, de modo que você vai se tornar antipático e não vai ganhá-los. Então procurar ter um equilíbrio, ter virtus in medio, né? Ter ali o equilíbrio da virtude para, sem cair em pecado, saber suportar aquelas conversas meio bobas, meio tolas, mas com isso ganhar o coração deles para, numa primeira oportunidade, levar algo de espiritual. Então isso é válido para todos nós. E o Papa aqui dizendo que ele mesmo experimentava essa dificuldade na sua vida. Ele mesmo continua: por esta razão, muitas vezes tenho que ouvi-los em questões ociosas, mas, sendo eu mesmo fraco, arrastado pelos problemas vãos, começo a dizer sem dificuldade aquilo que a princípio tinha ouvido com má vontade. Então aqui é o perigo, meus santos, de ser seduzido. Imagine, o grande Gregório Magno diz, mas e aí, no meio de tudo isso, aquilo que no começo me incomodava, já começou a me agradar. Você começa a conversar, por isso que a vida de oração é que vai deixar você sempre ali, alerta, porque a alma do cristão está sempre em perigo. O diabo nos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar, resistir-lhe firme na fé. Então, se você não tiver vida de oração, de intimidade, você vai se perder. Aí você daqui a pouco está discutindo os capítulos da novela, e vai até assistir, para ter conteúdo para conversar. Não é isso, não é isso. Por isso que você precisa ter muito discernimento, porque é uma questão prática, particular, existe a regra geral, mas eu não tenho como dizer como você vai se comportar nas situações concretas. Isso é o seu mestre interior, é o Espírito Santo que vai dizer: até aqui vais, avante não mais. Você vai ter que ter esse discernimento que você vai adquirir na sua intimidade com Deus, na sua vida de oração. Continua e termina o Papa São Gregório Magno. Vou repetir para que conclua vocês entendendo. Começo a dizer sem dificuldade aquilo que a princípio tinha ouvido com má vontade, e ali onde me aborrecia cair, agora agrada-me permanecer. Isso é, você começa a sentir gosto pelas frivolidades do mundo. Meus irmãos, neste dia então de São Gregório Magno, nós queremos rezar pelos nossos pastores, pelo nosso Papa, pelo nosso Papa Francisco, pelos nossos bispos, pelos padres, para que tenhamos vida de oração e possamos ser bons administradores da grei de Cristo, do rebanho de Cristo,
do povo de Deus, para que nós não nos percamos em meio a tantas coisas. Rezemos para que tenhamos vida de oração, mas também, meus santos, rezar pelo povo de Deus, rezar por todos nós, porque é uma realidade que nos toca a todos. Você no seu trabalho, na sua família, entre os seus amigos. Quantas vezes as pessoas vêm a mim e perguntam: padre, abandono esses amigos? E geralmente, com algumas modificações, o conselho vai: eles estão sendo ocasião de pecado para você? Não. Então pode continuar. Se está sendo ocasião de pecado, você imediatamente tem que abandonar. Não, mas eles são, padre, tão diferentes. Digo, mas você consegue ser luz lá onde você está? Sim, padre. Então, enquanto você conseguir ser luz e não for ocasião de pecado, continue o seu apostolado, é a sua presença. Mas não se esqueça, no dia que você se esquecer de Nosso Senhor, você será capturado também, porque o mundo, meus santos, é muito sedutor. Tenta seduzir a todos nós, porque mesmo que o espírito esteja pronto, a nossa carne, a nossa limitação, a nossa carne é fraca, nós sempre somos limitados e feridos pelo pecado original. Rezemos pelos padres,